dia. Agradeço muito a presença de vocês. Nós vamos apresentar um projeto de pesquisa que é um game acadêmico poético. Então, quem vai apresentar a própria equipe que está desenvolvendo ele? Bom dia a todos. Como o professor já explicou, esse é um projeto que surgiu numa disciplina do TID, que é na pós de Tecnologia da Inteligência e Design Digital, com alunos de mestrado e doutorado. E acabou se estendendo esse projeto durante esse semestre, né? O personagem ele é literalmente bem menor do que o cenário, né? Agora, o tipo de visualização dele, a gente vai escolher o wireframe e não light. Não, tiro. Vamos deixar o tiro aí? Ou não? Vocês que decidem, né? A ideia desse projeto foi de realizar uma aproximação dos pesquisadores com a produção de pensar artístico, né? Da interação no ambiente virtual com o mundo ontológico. Então, na verdade, esse jogo acadêmico ele foi todo elaborado, produzido pensando em dois movimentos artísticos, no caso o dadaísmo e o surrealismo. Nós buscamos alguns artistas como Art, mais Magritte, Marcel Duchamp e também De Chirico, mais conhecido como Napoli. O dadaísmo ele buscava questionar a sociedade. Como aconteceu num período de guerras, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda, ele queria questionar o ser humano quanto à sua racionalidade. Afinal de contas, o homem se diz racional e está na guerra. Então, o porquê disso? O que o homem quer com isso, envolvendo-se com a guerra, se ele é racional e pode, de certa maneira, conter isso, impedir isso? Então, o dadaísmo leva obras de arte para o museu como objetos comuns, objetos do dia a dia, para questionar o povo, o que realmente é a obra de arte, o que realmente é artista, é aquele que produz. Por exemplo, Marcel Duchamp levou o mictórico para dentro do museu e ali questionou o que realmente é a obra de arte, o que é arte. É o artista que levou para o museu o mictórico, é quem produziu o mictórico. Ali nesse contexto de questionar a racionalidade, nós temos também Art, que ele faz poesias utilizando notícias do jornal do dia a dia, recorta em palavras, joga em sacos e tira palavras aleatórias para formar um poema. Então, o nosso jogo também foi desenvolvido dessa maneira, que depois os colegas vão comentar como foi bem esse processo. Mas baseado nesse sentido, nesse tipo de poesia surrealista do arte que o jogo foi desenvolvido. E também essa questão também do Marcel Duchamp, que fala do sólido, de levar para o dia a dia, é a relação dos sólidos geométricos que também irão aparecer no nosso game. Então, como o dadaísmo questiona muito a questão do racional do humano, entramos no surrealismo, que questiona a questão do subconsciente humano. Então, a relação dos sonhos. Como nós podemos ter essa relação assim do questionar o racional com questionar os sonhos. Aí entra Magritte, que ele relaciona os objetos do dia a dia, os objetos com a natureza, em que vários cenários do nosso jogo nós podemos ver esses sólidos geométricos com a natureza, peixes e tal, outros elementos muito semelhantes às obras de Magritte. Nós temos também a obra de Chirico, que fala então ele foi um dos precursores da pintura metafísica, que é onde questiona a essência do ser. Nas suas pinturas a gente vê sombras alongadas, que também é um dos elementos que aparecem no nosso jogo. Então, tanto no dadaísmo, que questiona o racional, no surrealismo, que questiona o inconsciente, e com as obras da metafísica, que relaciona a pintura metafísica, que relaciona a essência do ser, é tudo nesse sentido que o jogo venha a despertar no espectador essas essências do jogar, tá?
do racionalismo, questionário ilógico, questionário subconsciente e a essência do ser. A partir disso, em sala, então, nós fizemos um experimento dadaísta, que era de cada aluno escrever um pequeno trecho de 4 ou 5 linhas sobre um sonho que teve. Então, essa noite eu tive um sonho. Era assim que começava e cada um escrevia. Com esses textos, todos eles foram replicados num texto corrido e recortado palavras por palavras, né? Éramos 8 alunos, então eram 8 textos. Dessas palavras surgiram 9 novos textos. Esses textos, dessas palavras misturadas, foram acrescentados pequenos conectores só para fazer pequenas ligações, mas a ideia foi deixar esses textos realmente da forma como saíram, independente se fazia algum sentido ou não. Esses textos, então, foram gravados pelos 8 alunos, né? Ou seja, ficamos com 9 versões de timbres para cada texto. Certo? Somni, em latim, significa sonho. Como isso tudo partiu de um sonho, então foi onde originou o nome Somni, né? Depois que foram gravados esses áudios, né, cada aluno recebeu um elemento sólido no game que foi vinculado a esses textos gravados pelos alunos, certo? No caso, participantes do projeto, né? Mais flores trazendo magias elementais. No entanto, a voz dos ventos, aparentemente imitando um animal, representava a morte. Eu posso começar falando um pouquinho sobre como tudo iniciou na questão do processo. Então começaram-se as primeiras ideias a lápis. No caso, essa primeira imagem a gente vê aqui a estrutura do neurônio, lembrando que remete também às obras de Arp, onde ele aborda essa questão do orgânico em suas esculturas. E após, então, esse primeiro esboço começa o colorido mais com efeito 3D, aí também esboço no digital, aí até chegar então na parte do 3D. Antes, é claro, temos a questão dos desenhos conceituais, foram todos feitos nestes que estão aparecendo aqui na tela pelo professor Petri. São desenhos feitos com lápis de cor, que também remetem muito às obras dos artistas que nós já falamos aqui. Essa questão do objeto do dia a dia, do sólido com a natureza, de fazer você pensar, mergulhar nas imagens do que você está vendo ali. Tá? Então são pinturas feitas em tamanho A3, metade A2 e, como eu já falei, com lápis de cor. Nós temos uma colega, Luciana, que ela não está presente. Ela fez 2 trilhas específicas para o game, né? Nós vamos ver. Então, além das frases gravadas, dos sonhos, né, tem essas 2 músicas que ela compôs especialmente para o game. Então, aqui são exemplos das 4 exemplos ali de frases gravadas, né, das poesias. Sentia instantaneamente que vivíamos a sensação dominante do que os poderosos segredos podem. Velocidades confusas, elementais suficientes de outra dimensão. Notícias da caverna, cada uma por uma ideologia. Uma coisa interessante aqui é que nós resolvemos fazer aquilo que a gente não deve fazer, ou de certo modo, nós resolvemos trabalhar em estrutura de guerra. Estrutura de guerra significa o seguinte: nós não temos recursos tecnológicos para o desenvolvimento de áudio. Ponto. Como é que a gente vai fazer se a gente precisa uma frase? Então nós pegamos os dispositivos móveis e gravamos com o dispositivo móvel o áudio. Gravamos com iPad, Android, iPhone e fizemos a gravação. Fechamos a sala e tal, e cada um gravou. Depois, o que nós fizemos foi passar por um processo de equalização, normalização do áudio, retirada de ruídos possíveis, limpeza da onda, a gente cortou a onda e nós trabalhamos ela para que ela ficasse mais ou menos assim. Na próxima etapa,
Agora nós vamos retomar os áudios e gravar eles no estúdio. Mas era uma atividade que deveria ser, bom, mas eu não posso ir no estúdio agora, vou gravar agora, porque eu quero ver como é que fica, eu preciso ter a impressão. E ficou razoável, né? Então teve um momento em que um artista, um músico, o Eric Lima, ele veio aqui e nos ajudou na questão do áudio. E depois o professor Lawrence Schum, ele também pegou o áudio e olhou como ficou e fez alguns ajustes para ficar desse jeito, né? Mas assim, para vocês verem assim, bom, eu não tenho recursos de áudio, mas eu vou colocar áudio. É um trabalho, um print, digamos como se fosse para pitch inicial, né? Vou tocar mais uma para vocês. A temperatura se esvai na direção superior, enquanto as notícias cumprem a tarefa do vilarejo. Então vocês sentem o toque, né? Não está horrível, mas poderia ser melhor. Mais flores trazendo magias elementais. No entanto, a voz dos ventos, aparentemente imitando um animal, representava a morte. E aqui nós temos as duas músicas, que foram trabalhadas a partir dessas duas trilhas da Sonata ao Luar de Beethoven. Eu vou tocar para vocês a primeira. Essa tem o ruído, vocês estão vendo? As músicas foram tocadas e adaptadas, ou feita uma leitura pela Luciana, que é uma outra pesquisadora do projeto. E ela pesquisa áudio em games. Ela é compositora e concertista. Então vocês veem que é um clima meio onírico na coisa, né? Então, o Marcelo agora vai falar sobre uma outra coisa que nós estabelecemos. Sim, até ligado à minha área de pesquisa, que é a parte dos espaços dentro dos jogos e a relação com os espaços que a gente tem na vida real, etc. Uma adição ao jogo que foi muito bem cabida foi um som binaural de vento. Então, se você colocar o headset, o headphone, você consegue saber de que lado está vindo o som e a diferença do jogo, com e sem esse plugin aí da própria engine, é muito grande. Na hora que a gente colocou esse áudio ali no jogo, ele ficou muito mais crível e ficou muito mais espacializante. Inclusive, quando você vai para trás das formas, o som ele não afeta seu ouvido, criou uma experiência completamente nova e muito rica do sentido espacializante do áudio. Então aqui nós temos uma organização da arquitetura, da interface, ou seja, nós organizamos uma HUD na qual você poderia, digamos, sonhar, que seria jogar, né? Você vai ter também uma parte que é dedicada a conhecimento, onde todos os textos das aulas, as produções intelectuais são colocadas, e na direita você tem os créditos, depoimentos dos participantes, tem vídeos, aqui mostra um dos vídeos, né? Eu gostei bastante da disciplina, pois eu tive uma visão diferente do que eu tinha de games, né? Me mostrou o lado mais sensível, né, da disciplina, e também gostei bastante de ver as ideias tomando forma dentro do próprio jogo, né? Assim, se transformando num game, né? Muito bacana. Essa tela aqui, ela é uma tela das aulas, e aqui você vai para as aulas ou você vai para a parte dos textos referenciais. Vocês
terem uma ideia, né? Vale destacar que o jogo foi feito na Unreal Engine. Para quem não conhece, é uma engine de jogos criada pela Epic Games. E ela facilitou muito o nosso trabalho, né? Porque ela tem um recurso que se chama Blueprint, que é uma linguagem de programação visual da própria engine. Essa linguagem de programação visual, ela facilitou o nosso trabalho na questão da HUD, por exemplo, que a gente não precisou fazer nenhuma linha de código para programar isso. Ela oferece várias coisas prontas pra gente também, que a gente utilizou, que o Gilles vai falar um pouquinho depois na área de 3D, e também na área de mecânica do jogo. Por exemplo, no vídeo que vocês viram, teve lá os sólidos, que cada sólido representa uma pessoa também da pesquisa, e em cada sólido, quando você se aproxima dele, vai tocar uma fala de uma pessoa, uma fala randômica. E cada sólido é uma pessoa diferente, com 9 falas. 9 frases, né, professor? Isso. 9 frases diferentes. E a linguagem de programação, ela escolhe uma dessas 9 frases e repassa para o sólido que toca esse áudio. A mesma coisa na hora que o personagem cai, ali de cima da plataforma vermelha, ele dá um respawn. Para quem não conhece respawn, ele reinicia no mesmo level e reinicia a jogatina do personagem. Nesse conceito a gente resolveu passar toda essa experiência autopoética pro jogador. Então tem o Page também, que ele utiliza uma ferramenta da engine que o nome é Apex Cloth, que é muito útil pra gente porque ela simula a física dentro do ambiente. Então, mesmo que o peixe não esteja num ambiente com água, ele vai ser simulado que ele está nesse ambiente, mas como se fosse vento, como se fosse uma roupa, um personagem. E isso facilitou muito o nosso trabalho. Aqui nós temos uma mostra de telas do jogo, e aqui a arte de conceito, uma das primeiras artes de conceito realizadas pelo Felipe, que está nos Estados Unidos, estudando arte. Aqui as etapas, né? Leitura de textos, né? Os sonhos relatados, ou seja, partindo do mote inaugural, essa noite eu tive um sonho, que é uma frase do Gaston Bachelard, um livro dele, todo mundo começou a escrever o seu sonho naquele momento. Depois disso, esses sonhos foram fragmentados em unidades léxicas, as palavras, e foram misturadas e embaralhadas. Nós partimos, nesse caso, de um trabalho já realizado anteriormente, em 2008 e anos anteriores, que era o motor textual do Pedro Barbosa, de Portugal, no qual ele pegava léxicos poéticos e construía novas poesias a partir deles computacionalmente. Só que nós usamos um motor orgânico para fazer isso. Era uma brincadeira em função desse trabalho, porque nós já tínhamos feito isso com o Pedro Barbosa na primeira década do século XX. Então vamos fazer um motor orgânico, não vamos programar essa parte, vamos usar o motor orgânico. Como é o motor orgânico? A gente tem um saco de plástico, coloca todas as palavras dentro e sacode, né? E aí vai tirando elas, como foi falado. Então é uma brincadeira nesse sentido. A partir daí se gravou em sala de aula e aí começou o processo de brainstorm, através do desenhar. Ou seja, quem viu já o trabalho que a gente discutiu do Alex Gauguin, né, aquele americano do World of Level Design, então nós começamos a partir de imagens desenhadas e discussões, e aí o ambiente foi pensado. Vocês vão ver agora essa parte colocada pelo Felipe. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Blanc, sou mestrando aí do TID da PUC São Paulo, sob orientação do professor Luiz Carlos Petri, e faço parte do núcleo de pesquisa em Hypermedia e Games. Durante o projeto Somni, fui encarregado de criar algumas artes de conceito, dentre as quais vocês podem ver aqui. Hoje vou falar especificamente sobre esta, e o seu processo de criação e a sua sequência de animação no formato de um storyboard. Espero que gostem. Aqui nós temos uma imagem criada pelo professor Luiz Carlos Petri,
Se vocês repararem logo acima, verão a forma de um salmão ou de um peixe que ele concebeu durante a criação da arte. Então, tendo isso em vista, eu comecei a pensar em outras formas de representar esse peixe. Por exemplo, fazendo esse estudo com as miniaturas. E eu cheguei à conclusão de que a primeira, superior, seria a mais interessante. Uma vez escolhido, eu fui só refinar o traço e começar a chegar na forma final. Quanto às cores, nós podemos ver aqui a imagem do professor Petri. E eu peguei essa imagem, recortei ela, apliquei um filtro no Photoshop. Dessa forma eu perco as formas e consigo ver melhor só as cores. E a partir daqui eu abstraio uma paleta de cores. Aqui então começa o processo de colorização. Então, como vocês podem ver, ao mesmo tempo que eu estou colorizando, eu estou sombreando a figura e dando forma e textura para o peixe em si. Então temos a imagem final. Eu tomei a liberdade de colocar umas montanhas ao fundo, um pôr do sol para deixar um tom um pouco mais de sonho ao final das contas, né? Temos também algumas vistas do peixe que serão úteis para o processo de modelagem 3D. Então nós temos a vista lateral, superior, tanto do corpo inteiro quanto da cabeça, e ali uma imagem de referência das texturas e tudo mais. Aqui então temos o primeiro quadrinho, onde você encontra um dos sólidos. Esse sólido está recitando a última estrofe, que, lembrando, cada sólido tem o total de 9 estrofes para recitar. Quando ele acaba a última estrofe, então ele se desdobra, revelando a imagem do dono da voz. Logo depois ele some. Então o coração topológico que está no topo do cenário começa a tremer, emitir algum som talvez, e soltar umas bolhas pelo seu centro. E então o peixe começa a sair dali, sempre soltando bolhas e serpenteando rumo ao céu do cenário. Ele então faz uma volta no cenário, soltando as bolhas e circundando, até que então ele olha para o jogador e começa a se aproximar, nadando com movimentos de dragão. Assim. Ele abre a boca e engole o personagem, o jogador, no caso. Então nós temos uma tela preta com as bolhas aparecendo, e então você começa a ter um clarão, e então nós temos a fase referente àquele sólido. Lembrando, nós temos 9 sólidos no jogo, cada sólido terá sua própria fase, portanto teremos 9 fases a partir daqui, uma diferente da outra. Temos aqui uma visão geral do storyboard. Eis um pouco do planejamento das próximas etapas do projeto Somni. Espero que tenham gostado. Então, falando sobre o 3D, ele foi criado no Maya, utilizando um sistema de blocos para modelar. Usei as referências que o Felipe criou, entretanto o dele era muito artístico. Eu usei um conceito biológico também, especialmente para a área da boca, porque ele queria uma espécie, como se fosse um formato de truta. Entretanto, a truta não abre a boca do jeito que ele estava planejando. Então eu modifiquei para ficar com um formato de uma boca de barracuda, que ela consegue abrir em excesso a boca. Também criei na própria Unreal, eu criei um shader com uma camada subdermal, normal map, displacement map e ambient occlusion. Adicionei brilho metálico, tirei roughness e adicionei um noise para dar uma textura mais forte no modelo. O objetivo não era ser realístico, ele era ser artístico. Entretanto, pela minha proposta de mestrado ser no âmbito realista, eu não consigo não deixar alguma parte realista, especialmente na parte nas escamas, que foi utilizada uma textura própria
dele, eu peguei a imagem de peixe, editei a imagem inteira, fiz ela tileable, e aí com a ajuda no ZBrush eu fui colocando diretamente na malha do peixe. Ele tem por volta, a malha final tem por volta de 7 milhões de faces para conseguir a definição do peixe. Como o Jackson já tinha falado, para as barbatanas, esse sistema de cloth da própria NVIDIA, ela dispõe, na verdade, gratuitamente para quem quiser. Ela tem extensão para o Maya e para o 3D Max, que você faz a simulação no próprio programa e exporta um arquivo Apex, que aí o Unreal consegue identificar e ele reproduz. Aí você só define condições de vento e potência e gravidade. Na visão frontal, eu fiz a textura da boca. Não é uma boca de peixe, nem um pouco. Ela, na verdade, eu usei como base uma textura que eu já tinha feito uma vez para uma boca de dragão, utilizando umas camadas de vermelho, umas camadas de roxo, e para o fundo preto, para não dar o parecer de ter um final. Para os olhos foi um shader normal, sem... Infelizmente no Unreal não aceita fazer specular parallaxe, essas coisas, então ele não fica 100%. E a questão da boca, o próprio Felipe achou que tinha que ser um pouco mais grossa e tal, mas se você vir a parte na barracuda que foi usada, a boca é fina, porque facilita a abertura da boca. E a mandíbula tem força para poder abrir e fechar, mesmo com o movimento da água. Então, as próximas etapas que a gente pretende agora, os próximos níveis, né? Nós vamos colocar os desenhos, esses desenhos de conceitos, nós vamos colocar nas faces do sólido. Os sólidos, então, eles vão se desdobrar, vai aparecer o peixe onírico também, que engole o jogador, né? E vamos também fazer divulgações em feiras, exposições. Inclusive, essas pinturas vamos transformar numa exposição dos quadros mesmo, assim, quadros, né? E dos jogos. Vai ser feita uma impressão 3D do jogo. E vamos participar da Bienal de janeiro de 2017. E temos a pretensão também, se tudo der certo, de fazer uma tradução para francês, inglês e espanhol do jogo. Talvez um dos pontos mais empolgantes da próxima etapa, além da gente expor aquilo que já foi feito, que é muito gratificante, é essa relação com o peixe onírico. Assim que ele engole o jogador, ele vai ser transportado para, pelo menos por enquanto, né, a gente não sabe se vai dar para fazer os 9 mundos, mas para 9 mundos, cada um com um design dirigido por um dos pesquisadores. Então essa proposta ela é muito interessante porque, primeiro, que apesar de cada um dos 9 jogadores desenvolver um mundo próprio dentro de cada um dos sólidos, a gente tem que garantir uma coesão artística, uma direção artística, inclusive com relação ao level que a gente tem hoje do Somni, e abre portas para inúmeras possibilidades, que são todos mundos oníricos e cada um pode ter sua própria particularidade, dependendo do sonho que cada um dos autores dentro do processo geral vai ter. Bom, a gente apresentou a ideia do projeto num aspecto geral. Existem muitas outras coisas pensadas e trabalhadas, mas no sentido de poder dar uma devolução para a comunidade dos trabalhos realizados aqui dentro da universidade, né? E aí, se alguém tiver alguma questão, para alguma pergunta ou quiser fazer algum comentário, fique tranquilo. Nós também vamos abrir agora, na próxima leva de iniciação científica, bolsas para participação do projeto e continuar com as bolsas que aqui estão, né? Professor? Estamos na PUC com um núcleo de estudo futuro. Isso tiene su origen en Unicamp, décadas atrás, no Instituto de Arte. O Instituto de Arte tem um sector de multimídia, né? Me fez lembrar aquela época em qual já
ya se tentaban colaborativamente crear obras de arte, de pintura, música, etc. En aquella época, estamos atrás de un profesor que conseguía a través de la red internacionalmente contribuciones para estar colocando, transformando imágenes y otras cosas también de música, ¿no? Nos fue lembrar un poco ese proceso que surgió algunas décadas atrás. Só que no tenía todo ese lado que se coloca, ¿no? Ponto poético, ¿no? Y es una grande contribución. Otra cosa que me fue lembrar mucho este lado, los sueños, fue un trabajo sobre sueños lúcidos. ¿Alguien te ha escuchado hablar de sueños lúcidos? Entonces ya actualmente ya mudó mucho, mas la primera vez que surgieron eso, que estaban en Inglaterra, que un grupo lá trabajando con nosotros, que estaba trabajando con el tema de sueños lúcidos, y por aquella época un famoso figura llamado Carlos Castañeda, que estaba haciendo una pesquisa antropológica de una cultura especial, la tolteca en México, soy mexicano. Y él comenzó a trabajar mucho con ese tema a través de las indicaciones de Don Juan, que era su maestro en esa tradición, sobre ese tema de sueños lúcidos. Eventualmente Castañeda, que vivía ahí perto de Los Ángeles, creó grupos para trabajar sueños lúcidos colaborativamente. O sea, las personas a través de una serie de técnicas, de metodologías que tienen que ver con un trabajo, lo que él llamaba lo que se llamaba primera y segunda atención. Porque a gente tiene ahora una primera atención, que es diferente de la atención que a gente tiene durante el sueño. En particular, si yo sueño lúcido, ¿no? Y ahí da algunas técnicas, algunas metodologías para ustedes poder ficar lúcido durante el sueño. Y eso significaba entrar en una posición diferente de la que usted tiene cuando está acordado. Se llama segunda atención. Tu idea era cómo desenvolver eso que ustedes están haciendo, mas mismo ya no estaba la segunda atención. Yo si ustedes están consiguiendo, tal vez a través de la arte, de la antropoética, conseguir una alternativa para eso. Y otra cosa que nos fue lembrar de un modelo de la física que se llama Bootstrap Model. Bootstrap Model trabaja con universos múltiples, no universos, una infinidad de universos, se llama Bootstrap Model. Dice que en realidad no somos un único universo, somos una inmensidad de universos que andan paralelamente y que tienen ciertas formas a veces de interacción unos con otros, ¿no? Entonces yo acho que lo que ustedes están desenvolviendo es algo muy concreto, utilizando tecnologías para tal vez entrar cada vez más en ese nivel que tiene que ver con el movimiento de la conciencia. Siempre se fala de nivel de percepción, de nivel de realidad y nivel de percepción de esa realidad. ¿Cómo juntar esas dos cosas? Y para el inicio, para ustedes, en particular profesor Petri, essa extraordinária experiência. Maravilhoso. Parabéns, continua. Eu só queria saber se você já tem uma ideia mais ou menos de como serão as próximas fases, o escopo mais ou menos dos objetivos, se vai ter mais puzzles ou se... Esse é um projeto você já tem alguma ideia disso, didático de pesquisa. Uma das premissas é não induzir nem forçar, né? Então, a partir de cada pesquisador, o que a gente vai fazer? Brainstorms, agora sobre as fases. Então, digamos assim, suponhamos que o Marçal vai ter uma fase, que ele vai pensar algumas ideias. Nós queremos eu quero, por exemplo, que tenha um puzzle dentro, que seja e o puzzle pode ser de várias formas. O problema é para resolver, uma forma, uma série de tarefas, etc. E isso vai fazer com que ele possa voltar lá para o outro local, para o local inicial. Entretanto, como isso vai se dar, isso eu não sei, porque isso vai ter que depender dele e dele na discussão com o pessoal. Porém, tem uma regra que a gente tem que seguir, que é a regra da constância visual artística, né? Então, quando você chega no ambiente, esse ambiente tem que ter uma harmonia visual e artística com o ambiente anterior. Ele vai ser em grid
e tal, e aí ele pode vir a se transformar, né? Também tem a ideia da aproximação com a linguagem dos jogos, da produção da linguagem com os jogos, né? É diferente, por exemplo, da Ilha Cabu, né? Que a gente está produzindo, eu já sei o que está lá na frente e tal, tarará, 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 ou como foi o Labirinto Artístico Filosófico, que eu fiz sozinho, né? Então, é diferente. Aqui, o que vale é a relação entre os pesquisadores, ou seja, desenvolver uma cultura e pesquisa durante o processo, né? Eu, por exemplo, um dos grandes interesses meus é na documentação que isso vai gerar, no relato, não só das técnicas de desenvolvimento, como apareceu alguma coisa que foi falada aqui pelo Jamison, pelo Gilles, né, pelo Marcel, mas também porque nas artísticas, né, nesse aspecto, sim, né? Então a gente está, eu e o Felipe estamos começando a documentar já alguns processos, né? Digamos assim, a gente está usando esse dispositivo Wacom, a Cintiq, para a produção do material, ou então organicamente, mecanicamente, lápis, tal, Staedtler, aquela coisa toda, como se faz, etc. E até eu tive que mudar o meu estilo, né? Quem conhece meus desenhos anteriores, eu fui... Se pegar os desenhos do começo, até agora eu estou desenhando um pouco diferente esse trabalho, né? Mas isso não é... Entendi, algo mais perceptível. Exatamente. É surrealista, né? Então ele não pode... Como referência de game design, a gente conversou, ainda não está nada fechado, a gente está começando, na verdade, a discutir essas questões agora. A gente citou o Glister e o Journey. Talvez até mais o Journey, que ele tem mais talvez a pegada onírica que a gente está buscando. Então, essa ideia que vocês fizeram do sonho, eu achei bem legal, mas também uma coisa que eu queria saber é o seguinte: vocês estão fazendo isso com enfoque em não apenas perguntar assim para cada um o que é o sonho para mim, mas você, para todo mundo que fosse, por exemplo, jogar, perguntar, falar assim, o que é o sonho para mim? Entendeu? O jogador falando o que é um sonho para mim. Porque aquele momento, no finalzinho que ele pega e pula, eu já fiquei imaginando ele pegando, entrando naqueles cubos e pegando e caindo em outro lugar com outros objetos. Então, às vezes, como você tinha falado, você está fazendo bastante no Journey também, apesar de eu joguei um pouco, seria interessante você colocar alguma coisa para captar o jogador. Porque assim, tem figuras, existem caminhos, muitas coisas podem captar o jogador. Só que, no meu caso, por exemplo, o que mais captou foi a pergunta, o que seria o sonho para mim? Então eu já comecei a imaginar aquele ambiente e outras coisas. Acho que, assim, não sei como é que vocês estão fazendo essa parte. Por isso que eu estou perguntando como é que vocês vão fazer, se vocês vão realmente seguir ou se vocês vão expandir essa área do pensamento do jogo. Eu acho que você colocou uma questão legal e parece até transmissão de pensamento, né? Porque se discutiu num determinado momento a possibilidade do jogador ter acesso num dos ambientes a palavras colocadas em etiquetas, em tags, e ele pudesse com isso montar frases e essas frases serem enunciadas, né? Ou seja, ele estaria montando a poesia onírica dele, nesse caso, né? Isso foi uma das coisas que foi discutida, né? Assim, agora, até isso não é tão complicado de ser feito, né? O que vai limitar para essa versão é a data de fevereiro de 2017. Então a gente vai ter que criar um planejamento, isso vai ser feito provavelmente, eu acredito que até durante o mês de fevereiro do ano que vem, porque nós vamos ter que modelar e construir, programar, etc., 9 mundos, né? E o final já está mais ou menos pensado em... Uma das ideias do final está pensado. Se vocês forem olhar, não aparece aqui, no desenho aquele onde está o peixe em cima, tem um beija-flor embaixo, né? O final é com o beija-flor, uma das questões é com o beija-flor, no caso, né? Mas tem coisas que a gente pode vir a pensar, anotar, registrar, documentar, mas que a gente não vai conseguir realizar. Por quê? Por uma questão de deadline.
nós temos um deadline que é fevereiro, final de fevereiro, que é a submissão do trabalho na Bienal de Cerveira. Apesar de eu ter recebido o convite de participar, vai ser a terceira vez, eu propus que fosse um trabalho coletivo, um trabalho em grupo, né? A gente tem que terminar, tu tá entendendo? Então assim, a gente vai começar, né, sabe, a ponderar. Mas tudo vai ser registrado, né, digamos. E pode ser que depois da Bienal se possa fazer muita coisa. Mas essa ideia, não sei se eu falei no sentido, na direção que você estava falando, da pessoa montar o seu sonho onírico através de palavras, né? Realmente o jogador, porque depende, vai variar de jogador a jogador, mas no caso, o jogador vai tirar a sua própria conclusão do jogo. Sim. Como se ele tivesse o próprio mundo dele também, porque é um sonho, então seria o sonho dele também. Como a gente fez num dos projetos, se vocês forem entrar na minha página lá, Prêmios e Bienais, o terceiro de baixo, que é Amor de Clarice, né? Existe um site no qual a pessoa joga o jogo interativo, que é em vídeos e panoramas, né? Ela, no final, ela compõe as suas estruturas e pode publicar no site, né? Quer dizer, isso é uma coisa que a gente pode vir a fazer também, né? Mas é interessante essa parte da gente saber que tem uma ideia, né? Eu estou muito interessado na coisa também da documentação disso, por isso que todo o trabalho está sendo, na medida do possível, filmado, etc. As pessoas que vão vir agora se incorporar, né? As bolsas que vão ter, né? Para se incorporar na produção, né? E assim, produzir uma documentação, né? Vocês entendem o que eu quero dizer? Produzir no site, depois, no Topo Filosofia, na página do Somni, a gente ter toda a documentação do processo que foi feito. E por que não fazer esse trabalho deixando ele para download, projeto, depois, né? Sabe? Ou seja, alguém que aqui quer fazer o seu Somni, avacalhar com tudo que a gente fez, fazer a maior gozação, entendeu? Legal, acho que seria uma coisa muito bacana, né? Por exemplo, uma outra coisa que a gente pensou em termos, se discutiu num determinado momento, eu e o Felipe, eu não sei se eu cheguei a conversar com o pessoal, me lembrei agora, é a gente ter algo como se fosse uma sandbox, parecido com uma sandbox. Você empurra objetos, coloca objetos, isso vai ter consequências. Então, tu pode usar a teoria do planning grid. E cada planning grid está mapeado, né? Falei com você sobre isso? Não? Quer dizer, eu tento segurar um pouco, né? Porque você sabe como é que é, né? A gente anota, vai lá, faz e tal. Mas tem o deadline, né? Porque assim, não vai dar para cobrar nos TCCs do ano que vem que o pessoal cumpra prazos se a gente não cumpre, né? Entendeu? Eu sei que é dura, a vida é dura, né? Mas é isso aí. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui na assistência do trabalho, para vocês verem assim que é um projeto de pesquisa, ele tem uma característica muito experimental, de envolvimento também de produção de conhecimento, didático pedagógico. Ele não quer ser não quer ser o jogo do ano, nós não vamos nunca chegar próximos do The Last of Us, né, que vocês sabem que eu sou fã do jogo, né, mas é uma tradição assim de conversar com a coisa, né, e fazer alguns experimentos importantes, né. Eu realmente não tinha me lembrado do Castanheda, eu li acho que quase toda a obra do Castanheda, menos o último livro dele, mas essas coisas sempre estão dentro da gente, fazem movimentar, né? Eu acho que é algo que a gente tem que prestar atenção agora de novo no Castanheda, principalmente porque ele busca mundos oníricos, né? E o projeto é aberto, se alguém quiser participar dele, pode participar. Ele vale horas complementares. Ele também dá um bom currículo internacional, porque o nosso grupo de pesquisa é reconhecido lá fora, mais do que no Brasil. No Brasil já bastante, dentro de um nicho que é o pessoal mesmo de jogos que participa do SB Games,
no caso. E aquela coisa assim, vamos torcer que tudo dê certo, né? Que ninguém, que não caia um meteoro quando o grupo esteja se reunindo, né? Mas é isso aí, é mais um estímulo, né? Muito obrigado.